Boa noite a todos e também a paz do Senhor para todos. É com grande alegria que mais uma vez nós chegamos até o seu lar, ou quem sabe você que está aí no trem, né, ou no ônibus, nós chegamos até o seu smartphone, né, para transmitir mais um culto aqui da Igreja Batista Memorial em Interlagos. E, portanto, eu já gostaria de pedir que você pudesse compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, colegas, né, familiares, para que eles possam também receber a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, em seguida, então, nós continuaremos iniciando o nosso sermão de hoje, que continua a série, né, no livro de Jó. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar, queremos te bendizer, te enaltecer por mais esta noite, por mais um dia que se passou, a noite que chegou, Senhor, por aqui estarmos na tua casa. Te louvamos pelos irmãos que aqui puderam chegar, Senhor, e aqueles que estão assistindo nos seus lares, Senhor. E também queremos, Senhor, te louvar por aquelas pessoas que estão distantes, quem sabe em outro país, em outro estado, Senhor, também ouvindo a tua palavra, Senhor. Oramos que elas sejam abençoadas, que elas sejam, Senhor, fortalecidas ao receberem a tua palavra nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos tido vários temas diferentes no livro de Jó. E hoje o tema é uma ordem que Deus dá para Jó. Não seria uma ordem assim no sentido, digamos, absoluto, mas naquele diálogo ou até diria monólogo, né, que Deus está tendo com Jó, Deus pede que Jó olhe para o cuidado de Deus nos animais. Então, nós vamos dar uma olhada no capítulo 38 e capítulo 39 também no dia de hoje. O 38 já demos uma olhada na semana passada, mas continuaremos hoje, então, a partir do verso 39, que diz, é Deus falando: acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leõezinhos? Verso 41, quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus? É Deus conversando com Jó, né? Agora, capítulo 39, verso 1. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Verso 5. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou as suas cordas? Verso 9. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no seu curral? Verso 13. A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Versos 19 e 20. Acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe a habilidade de pular como gafanhoto? Versos 26 e 27. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz seu ninho lá no alto? Então são perguntas retóricas, perguntas de Deus para Jó, depois de seus amigos e de ele próprio terem falado bastante sobre o seu sofrimento, sobre tudo aquilo que havia acontecido. E no sermão passado, mais especificamente, nós vimos que Deus pede para Jó naquele momento olhar para os limites do universo. E ele pergunta quais são os limites do universo. E com essa pergunta, Deus leva Jó a olhar além do seu sofrimento e a ver o seu cuidado em todo lugar. No sermão de hoje, Deus pedirá então que Jó olhe para algumas coisas mais próximas, mais ao seu redor, e que ele reflita sobre isso. Entretanto, vejam só, não é pelo fato de que essas coisas estão mais próximas que Jó tem uma explicação para elas, como nós acabamos de ver nesses versos que lemos no capítulo 38 e também no 39. E é interessante observar como a sabedoria humana falha diante de perguntas tão simples da parte de Deus. E é claro, Paulo vai falar sobre isso, né? Falando sobre outros assuntos, não especificamente desse, em Romanos capítulo 11, verso 33,
ao 35, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E com isso, então, amados, com perguntas, conforme dissemos, retóricas, tanto da parte de Deus como da parte de Paulo, vamos adentrar no texto e tentar entender o que nós podemos tirar daqui nesta noite para alimentar a nossa alma e também o nosso intelecto. Então, Deus diz para Jó: observe os animais. E ao se referir aos animais, Deus leva Jó às seguintes reflexões. Conforme já lemos: acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leõezinhos, enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita no mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para outro? Ainda, você sabe quando é que as cabras monteses dão à luz? Você viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura a sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz a seus filhotes e assim suas crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar. Ainda nos versos 26 a 29, acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? Jó, me diz uma coisa, é por sua ordem que a águia se eleva e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali ela caça sua presa de longe, seus olhos a avistam. E, queridos, conforme alguém já disse, essa é uma teologia que mais pergunta do que responde. Era de se esperar que Deus viesse e dissesse: olha, Jó, agora eu vou explicar para você todo o mistério do teu sofrimento. Mas Deus não faz isso em momento nenhum. Pelo contrário, Deus leva Jó a olhar para fora de si. Primeiro ele diz: olhe para os limites do universo. Você sabe quais são os limites? Você consegue ver o meu cuidado em todo lugar? E aqui ele diz, então, olhe para os animais que estão ao redor. Será que você tem respostas para a dinâmica da vida deles? Então, é uma teologia que mais pergunta do que responde. E aqui nós temos um ponto muito interessante. É que o ser humano é aficionado por respostas. Nós geralmente queremos respostas para tudo, para todas as coisas, em absoluto. E se elas não vierem, até é suspeito que alguém procure o vidente, aquele que tem lá a bola de cristal para tentar entender alguma coisa e tal, e coisa que Deus não se agrada, né? Então, o que acontece? Deus, na verdade, Ele não quer dar as respostas, digamos, mastigadas para nós. Ele quer que a gente olhe ao redor, que a gente use o nosso intelecto, use o nosso raciocínio para entender aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está realizando, quem Ele é. De fato, a revelação geral de Deus, ela acontece através da natureza. Ao olhar, por exemplo, ao redor, nós podemos ver a manifestação da mão de Deus. Salmo 119 vai falar claramente sobre essa questão. Então, amados, Deus quer que Jó faça uma reflexão. Ele quer que Jó entenda que ele não está sozinho no planeta, que alguma coisa mais está acontecendo ao seu redor, que Deus está acima de tudo, que Ele é quem mantém o sistema em ordem. Também Jó é convidado a entender que o seu relacionamento com Deus não é uma troca de favores. Quem sabe Jó até pensasse, olha,
E de fato ele pensou, os amigos pensaram que o fato de ele ser uma pessoa justa, reta e tal, então, por causa disso ele não deveria ver o sofrimento. Ou então o contrário, já que ele estava vendo o sofrimento, então provavelmente ele tinha cometido algum pecado. Mas o nosso relacionamento com Deus, amados, não é uma troca de favores e nem também uma troca de sabores. Digamos, você pecou, então, bum, você vai ser destruído. Não, não é esse o caso. Então, não é uma troca de favores, não é um toma cada lá, e não é por exemplo, se eu fizer isso, Deus fará aquilo. Não, muito pelo contrário. Deus é Senhor de tudo, e é Ele quem faz tudo para todos, e Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não precisa da nossa justiça, Ele não precisa dos nossos atos de bondade para agir. Ele age pela sua graça, Ele age pela sua misericórdia, Ele age pela sua bondade, Ele age também pelo seu amor. E é isso que nós olhamos ao ver os animais ao nosso redor. Eu não sei se você mora em apartamento ou mora em casa, mas na casa onde eu moro há muitos pássaros que já, quando amanhece o dia, eles já estão cantando, já estão fazendo barulho, e eu todos os dias sou levado a lembrar de que eles estão vivos porque Deus os sustenta, porque Deus os mantém, e isso alimenta a minha fé, porque se eu sei, se eu observo, se eu contemplo que Deus cuida até dos pardais que moram nos telhados, quanto mais Ele cuidará de nós. Então, amados, Deus age pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade e pelo seu amor. Veja então o que os animais, uma pergunta, o que os animais sabem sobre Deus? O que eles entendem sobre a justiça divina? O que é que eles sabem sobre a graça? Entretanto, é Deus que provê para os filhos dos corvos quando clamam por alimento. É Deus que cuida dos ovos dos avestruzes quando eles põem sobre a terra e nem sequer se preocupam se algum pé poderá esmagá-lo. É Deus que dá força para o cavalo enfrentar a guerra sem qualquer temor. E tudo isso, amados, sem que eles tenham qualquer noção sobre Deus. Em outras palavras, conforme mencionado na semana passada, Deus está em todos os lugares se nós pudermos ver além do nosso sofrimento. Efetivamente, como disse o autor do livro que estamos lendo, podemos vê-lo no voo da águia, podemos senti-lo no odor da flor, podemos ouvi-lo no gorjeio do pardal, podemos vê-lo e temê-lo nas alturas da montanha e, sobretudo, tocá-lo em um homem que se contorce em agonia lá na cruz. Se nós olharmos ao redor, se nós olharmos além de nós, nós veremos o grande cuidado de Deus em todas as coisas. E Deus pede para Jó fazer então algo que talvez não seja tão comum hoje. Mas ele pede para Jó: olhe para os animais, veja o cuidado que eu tenho com eles. Então, muito mais do que deles, eu cuido de vocês. E fazendo um paralelo, nós podemos lembrar de Jesus quando disse: observem os lírios do campo, observem as aves do céu. Não estava Jesus falando da mesma coisa, da mesma questão? Então, amados, olhemos para aquilo que está ao nosso redor, porque o cuidado de Deus pode ser observado em todos os lugares, se nós pudermos ver além de nós mesmos. Em segundo lugar, queridos, nós podemos ver agora que Jó está em silêncio. Antes ele falou, seus amigos falaram, e Deus manteve um longo silêncio. E às vezes até a gente questiona, e pergunta, por que o silêncio de Deus é tão longo? E a minha pergunta, a minha reflexão aqui seria: será que a gente não está, digamos, ainda questionando, não está ainda falando e não deixando com que Deus se pronuncie? Porque aqui é o que nós vemos: quando Jó e seus amigos se calam, é então que Deus começa a falar. Então,
capítulo 38, versos 2 e 3, Deus pergunta: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Como tínhamos visto anteriormente, amados, e eu acabei de mencionar, então, Deus está em um longo silêncio, mas agora é Jó que entra em silêncio. De veras, Jó não tem palavras, Jó não tem respostas, Jó não tem mais argumentos. Entretanto, Deus, isso também é importante, Deus não está irritado com Jó. Ele falou, perguntou, e conforme nós falamos em um sermão tempos atrás, Deus não tem nada contra quem tem perguntas, porque até mesmo as perguntas é um tipo de engajamento entre nós e Deus. É nós conversando com Deus, é nós tentando entender, é nós tentando fazer sentido da vida. E Deus não está irritado com Jó, muito pelo contrário, de maneira muito lúdica, de forma muito divertida, de um jeito bastante ilustrativo, Deus mostra para Jó que o nosso sofrimento não detém a última palavra, mas Deus é quem detém a última palavra. E isso é muito importante para nós. Diante da infinita sabedoria de Deus, fica muito claro que o sofrimento não tem a última palavra, que a enfermidade não tem a última palavra, não tem o veredito final, que a dor não vai prevalecer para sempre e que a morte também não é o fim. A palavra final está com Deus. É importante observar que, conforme falamos, Jó está em silêncio. E a história da revelação de Deus para a humanidade ainda está em desenvolvimento nos dias de Jó. O livro de Apocalipse, por exemplo, não tinha sido ainda escrito. Jó não tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre o fim, por exemplo, sobre as coisas que aconteceram com Cristo, porque ele viveu antes de Cristo. Ele não conhecia os evangelhos, então a história da revelação, ela está em desenvolvimento. Mas Jó, ele sabe de uma coisa agora. Ele sabe que, nós veremos isso no próximo sermão, que ele pode confiar na sabedoria de Deus. Ele não sabe tudo. Ele não tem todos os detalhes, mas ele sabe que ele pode confiar na sabedoria de Deus. Ele sabe que ele pode descansar no amor de Deus. Ele sabe que ele pode entregar o seu sofrimento nas mãos do Criador. E o seu silêncio, então, demonstra que ele concorda que Deus tem a palavra final sobre tudo. Queridos, querendo ou não, Deus tem a palavra final. Ele tem a palavra final sobre o nosso presente, Ele tem a palavra final sobre as nossas lutas, Ele tem a palavra final sobre o nosso futuro. A dor do momento pode tentar nos impedir de ver essa verdade, mas chegará um momento que Deus há de se pronunciar em nossas vidas. E nós vamos ver ao longo da Bíblia que isso aconteceu com Moisés lá no Sinai, no Monte Sinai, melhor, no deserto do Sinai, né? Ele estava ali 40 anos cuidando de ovelhas, 40 anos fazendo o mesmo trabalho rotineiro, e um dia então Deus rompe o silêncio e começa a conversar com Moisés e muda completamente o curso da sua vida. Nós vemos que isso aconteceu com Elias. Elias havia caminhado 40 dias e 40 noites para se refugiar também lá no mesmo deserto, e ele está numa caverna e Deus então vem e se comunica com Elias. Nós vemos a mesma coisa acontecendo com Asaf quando entrou no templo no Salmo 73. Asaf tinha questões, tinha perguntas, como Jeremias também tinha no capítulo 12. Mas de repente, quando Asaf entra no templo, ele não ouve nada, mas ele vê a resposta de Deus para o seu dilema, para o seu sofrimento. E o mesmo acontece aqui então com Jó. Deus vem, Deus rompe o silêncio. E queridos, com isso eu quero dizer que chegará um momento em que Deus se pronunciará sobre o nosso caso. Por isso, continue firme, olhando para fora de si.
Continue firme, olhando para o agir de Deus, até mesmo na vida dos animais. Continue firme, olhando para o cuidado de Deus em todo lugar. E isso ajudará você a suportar o sofrimento. Mas acima de tudo, amados, olhe para Jesus. Conforme disse o autor Ron Boyd Macmillan sobre Deus, podemos vê-lo no voo da águia, podemos senti-lo no odor da flor, podemos ouvi-lo no gorjeio do pardal, podemos vê-lo e também temê-lo nas alturas da montanha e, sobretudo, podemos tocá-lo em um homem que se contorce em agonia lá sobre a cruz. E com isso, então, nós vamos orar. E eu quero convidar os irmãos para estarem em pé, por favor. E você que está aí no seu lar, fique conforme se sentir mais confortável, mas gostaria de convidá-lo a orar conosco e pedir que Deus, em meio à sua luta, em meio ao seu sofrimento, você possa ver Deus, você possa ver a mão de Deus, você possa ver o agir de Deus. Mas para isso você tem que olhar além de você mesmo. Você tem que esquecer um pouco do seu sofrimento. Você precisa olhar para si mesmo, melhor, para Deus e deixar de olhar para si mesmo. E ao olhar ao redor para os animais, para as águias, para os pardais, para tudo que acontece, você verá o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E esse cuidado também é dispensado sobre a sua vida. E na hora certa, Deus há de romper o silêncio e deixar com que você veja, com que você ouça, assim como esses homens que acabamos de mencionar, ouviram e viram a resposta de Deus em suas vidas. Vamos orar. Senhor, nós oramos nesta noite e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a olhar para além de nós mesmos, para olharmos para coisas simples, como para os pardais, para os lírios dos campos, Senhor, para olharmos, Senhor, aquilo que o Senhor está realizando, está fazendo, Senhor, em todo o nosso planeta e também fora do planeta, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a olhar para aquele homem chamado Jesus, que se contorce em agonia em sua cruz, sofrendo por amor a nós, entregando sua vida por amor a nós também, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para um gesto tão grande de amor. Um gesto tão grande de carinho, onde uma pessoa desce do céu de glória, mesmo sendo Deus, e se entrega por amor, por pessoas que ainda não o conheciam, por pessoas que ainda não tinham entregado sua E com esta convicção, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que presencialmente puderam estar aqui, a nossa equipe técnica também, que possibilitou a nossa transmissão. E queremos também mandar um nosso abraço a você em qualquer parte do mundo onde você estiver. Aqui vai o nosso carinho, vai o nosso abraço e que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua semana. Amanhã à noite temos, às 18h30 ainda, a reunião das mulheres. Todas as mulheres estão convidadas. Nesse sábado não teremos a reunião dos jovens, mas no domingo de manhã às 10 horas estamos aqui para o nosso café da comunhão. E às 10h30 temos o nosso culto então, para juntos louvarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite em nome de Jesus. Amém.